Bom dia, paz do Senhor para todos os irmãos, os meus seguidores aí. Mais uma vez estou aqui com mais um vídeo, né? E desta feita vamos estar meditando lá no livro de Romanos, capítulo 8. Trago aqui uma mensagem que com certeza nos trará muita edificação para a nossa alma, para o nosso dia presente em qual passamos. Romanos capítulo 8, versículo 37, para ser mais específico, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ponto. Amém? Com esse versículo quero estar trazendo aqui um breve estudo. E acredito eu que eu vou ter que dividir esse estudo em duas partes, para que o vídeo seja mais curto. O tema é mais do que vencedor, certo? E eu trago uma pergunta: por que então sou mais do que vencedor? Porque a Bíblia nos fala que somos mais do que vencedores, né? E para que nós possamos ser mais do que vencedor, o que eu tenho que fazer para que eu possa ser mais do que vencedor? Para que essa promessa de Jesus, para que eu seja alcançado por essa promessa de Jesus, certo? E em qual exemplo eu posso inspirar, me embasar nesta afirmação que eu sou mais do que vencedor? Para responder essas perguntas, né, nós voltar a esse mesmo texto, esse mesmo capítulo, lá no versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Nós vimos aqui um cântico de vitória, né, nesse capítulo aqui, e logo nós entendemos o tamanho do amor de Deus para conosco, certo? Porque Deus é por nós, Deus nos amou tão grande, numa forma tão expressiva, que ele diz assim, que não poupou o seu próprio filho. Nós vimos aqui um trabalho em conjunto, daí nós entendemos então essa comunhão de Deus com o seu filho, de Jesus com Deus. Nós entendemos a obediência de Jesus, né, ao renunciar tudo em prol de um resgate. Que resgate é esse? A humanidade, o homem. Então Deus não poupou o seu próprio filho. Poupou de quê? Vamos então estar entendendo melhor, né, essas palavras. De que Deus poupou Jesus? Certamente do que ele sofreria aqui na terra. Pois bem, então para que nós tenhamos então um exemplo de vencedor, para que eu seja mais do que vencedor, eu tenho que me espelhar em um exemplo. Eu tenho que seguir um exemplo. É certo que eu tenho que ter fé, eu tenho que ter renúncia, eu tenho que seguir esse exemplo. Que exemplo será este? Eu quero trazer aqui um exemplo do próprio Jesus Cristo, certo? Quando nós olhamos para Jesus, nós vimos que ele teve suas lutas, ele teve as suas aflições, ele teve os seus desafios como homem. Não estou pondo aqui Jesus como Deus, como homem. Ele passou por muitos desafios e foi vencedor. Baseado nisso, então, nós temos essa convicção que seremos também mais do que vencedor. Pois bem, vamos então a ver o primeiro desafio de Jesus Cristo. O primeiro desafio de Jesus, nós encontramos lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 25, ele teve que nascer como uma criança. Como assim? Jesus nascer como uma criança? Pois bem, para que isso acontecesse, né, Jesus teria então que dispor da sua glória, da sua majestade. Nós encontramos isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Ele aniquilou-se a si mesmo, desfez da sua majestade, tomou forma de homem, certo? E veio aqui, através de Maria, como uma criança.
como um embrião ali que foi formado, né, no ventre de Maria, como um dos maiores milagres, né, feito por Deus, é fazer Jesus vir como criança. Foi seu primeiro desafio. Pensa só, analisemos então a condição que Jesus tinha como um Senhor ali ao lado de Deus, um Filho de Deus que vivia ao lado de Deus, que participou de todos os feitos aqui na terra. Né? Da criação da terra em si, Jesus Cristo estava ao lado de Deus. Agora Jesus Cristo teve que deixar por um momento o seu pai, formar como uma criança, vir como um homem aqui na terra e se submeter às leis do homem aqui na terra. Você entende aí o projeto de Deus para resgatar uma humanidade perdida? Foi esse então o projeto de Deus, enviar Jesus Cristo. E foi esse então o desafio de Jesus Cristo, como homem, nascer como uma criança. Ser sujeito agora às leis da terra, às leis físicas aqui da terra, às leis do homem aqui na terra. Certo? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até mesmo à morte e morte de cruz. Esse foi o primeiro desafio de Jesus e ele venceu esse desafio. O segundo desafio de Jesus Cristo viver em completa pobreza. Além, olha só, ele era um rei, criador do universo. Agora ele fez homem, veio como uma criança, né? E viver agora em condições que nenhum rei, ele era o rei de Israel, que ninguém imaginava, tinha condições de imaginar que um rei viria em completa pobreza. Quando nós lemos lá em Lucas capítulo 2 e o versículo 22, né, nós vimos que quando eles foi apresentar ali Jesus no templo, aliás, quando Maria foi oferecer o seu sacrifício, porque lá em Levítico, nós vimos lá em Levítico 12, versículo 6 a 8, quando a mulher tinha o seu filho, ela tinha que oferecer ali um sacrifício pela a sua purificação e pelo seu pecado. Então ela tinha que oferecer um cordeiro, né, para que, em sinal da sua purificação e para o seu pecado. O cordeiro e dos pombas. Era a lei de Moisés. Né? A lei deveria ser obedecida. Então Maria começou ali por esse princípio, porque ela também conhecia a lei e era obediente às leis. Mas o que acontece? Na lei fala, se a pessoa não tivesse condições de oferecer um cordeiro, poderia oferecer 2 rolinhas, um par de rolinha e um par de pombinho. Dá então a explicação que eles eram pobres, não tinham condições de oferecer um cordeiro para a sua purificação. Então ela ofereceu ali duas rolinhas, um par de rolinha e um par de pombo, para que se cumprisse o que era dito segundo a lei. E isso então explica a sua pobreza, a pobreza de Maria, de José, né, pais de Jesus. Então ele teve que viver em extrema pobreza aqui na terra. Tanto é que Jesus não tinha nada aqui. Tudo era emprestado, tudo era concedido, assim, segundo o seu ministério, ia se desenvolvendo. Ele não teve nada seu. Ele não teve propriedade, não teve casa própria, não teve onde morar. Ele mesmo disse, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Certo? Esse foi o seu segundo desafio. E ele venceu. Certo? E nós podemos apontar aqui para um terceiro desafio. Agora pensa, o Filho de Deus ser tentado pelo próprio Satanás, isso como homem. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, nós vemos a forma que Jesus foi tentado e ele venceu a tentação. Como que ele venceu a tentação? Usando a própria palavra de Deus. Daí nós vemos a importância de nós conhecermos a verdade para que nós possamos vencer as tentações.
Então Jesus como homem venceu esse terceiro desafio, que é vencer as tentações de Satanás. Ele venceu usando a palavra, a sua fé no seu Pai, que é Deus. O quarto desafio que Jesus teve que encarar e venceu, nós possamos, ter o Jesus Cristo como nosso guia, como nosso exemplo de vencedor. Daí então essa fé é avivada em nós. Lá em Mateus capítulo 27, do versículo 27 até o versículo 50, narra ali a sua trajetória na cruz do Calvário. A forma que ele foi humilhado pelos homens ali, foi como se ele fosse um marginal. Aliás, nem todo marginal passaria por tamanha humilhação como Jesus passou. Ele foi tratado como um dos maiores marginais que teve aqui na terra. Tanto é que Isaías fala, maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Então, Jesus foi pregado em uma cruz, em um madeiro, ele se tornou maldito por nós. Mas em tudo isso, ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. De forma alguma ele abriu a sua boca para reclamar, para murmurar, porque ele conhecia o propósito do seu Pai. Ele conhecia o propósito dele, porque ele veio aqui na Terra. Uma grande importância em nossas vidas é conhecer o nosso propósito, o porquê estamos aqui. Estamos aqui de passagem. Jesus Cristo bem sabia que ele estava aqui de passagem, mas que era necessário ele passar por tudo isso. Então ele foi vencedor. E nós vimos aqui, colocar aqui o quinto desafio de Jesus, foi ressuscitar pelo seu próprio poder. Veja só, agora Jesus morre lá na cruz, expõe ele lá no sepulcro, e como ele mesmo disse, todas as profecias levam a esse cumprimento da sua ressurreição. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10, narra esse fato da forma que ele ressuscitou, certo? Pelo seu próprio poder. Aqui não diz que alguém foi lá e ressuscitou Jesus. Aqui não diz que os anjos foi e ressuscitou Jesus. Quando os anjos apareceu para Maria, Jesus já estava ressuscitado. Ele foi ressuscitado pelo seu próprio poder. Um dos maiores desafios de Jesus. Um dos maiores milagres. Certo? Então, esse é o nosso maior exemplo. A partir desse exemplo, então, nós vamos ver pontos na palavra de Deus que confirma que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedor. Que essas coisas? A Bíblia nos fala que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Porque nós vimos a forma que ele foi vencedor, que ele passou para ser vencedor, para cumprir uma missão de resgatar o homem do pecado. Ou reconciliar o homem com Deus, ou reconciliar o homem consigo mesmo. Certo? E ele teve que passar por essa trajetória. Ele teve que renunciar à sua glória lá no céu por um momento, mas ele teve que renunciar. Ele, como Deus, não usurpou de ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Tudo isso porque Deus nos amou primeiro. E mediante esse tão grande amor de Deus, Jesus Cristo agora propôs, ele teve que aprender a ser obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele se propôs, então, a se oferecer, a cumprir
com esse propósito de Deus para resgatar o homem. E só poderia resgatar o homem através desse sacrifício que seria aceito. Um sacrifício perfeito, porque agora anularia todos os outros demais sacrifícios do Velho Testamento. Porque Jesus, como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos escolheu para esse propósito. Pois bem, todas as histórias, todos os exemplos dos nossos antepassados, dos profetas, dos grandes homens do Velho Testamento foram escritos para o nosso exemplo. Mas a história de Jesus é diferente. A história de Jesus foi registrada, foi escrita para ser seguida, para que nós possamos seguir os seus passos. Ser cristão é seguir os passos de Cristo, é ser pequeno Cristo. Então a história de Jesus foi registrada para que nós possamos seguir o nosso mestre. Ser esse imitador de Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. E no próximo vídeo eu estarei dando continuidade a esse assunto, sermos mais do que vencedor. Certo? Então eu estarei trazendo o ponto que o que eu tenho que fazer, né, para Jesus Cristo já fez a sua parte. Jesus Cristo já venceu por nós. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Agora, qual é a nossa parte nesse contexto? Certo? Não é porque Jesus veio, cumpriu o seu propósito aqui na terra, deixou o caminho da salvação, ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, o que eu tenho que fazer para que eu possa seguir este caminho e garantir a minha salvação, ou seja, garantir a minha vitória. Passos que conduzem à minha vitória. Certo? Estará no próximo vídeo, não perca, certo? E compartilha aí, curte aí, e até em breve. Deus os abençoe.